Olá galera do Portal High Speed, estamos começando mais um Papo de Paddock em Interlagos, São Paulo. E hoje comigo, Antônio Pisonia, piloto que com passagem por Fórmula 1, atualmente guia na Stock Car. Antônio, muito obrigado por atender a gente. Hoje o papo é totalmente diferente. Hoje eu não quero falar de corrida que você vai fazer, eu quero falar do que você fez. Então a primeira coisa que eu vou perguntar para você, aonde o Antônio Pisonia percebeu que queria ser um piloto? É uma pergunta que tem que voltar bastante tempo. É verdade, eu comecei muito novo, né? Comecei com 9 anos, eu ganhei um kart de presente quando tinha 8 anos. E na época meu pai resistiu um pouco em me levar para a pista pela primeira vez e ficou me prometendo, se for bem na escola, eu te levo, e eu ia bem, ele não me levava. Achou que era cedo demais, até que o dia que ele me levou, e a partir do momento que eu andei no kart pela primeira vez, a minha vida mudou, assim, né? Obviamente, era muito distante, assim, para mim sonhar com Fórmula 1. No começo era uma brincadeira mesmo. Até que comecei a correr em São Paulo. Vim para São Paulo, fiz minha primeira corrida aqui de kart e venci. Aí fui campeão paulista no meu primeiro ano. Depois as coisas foram encaminhando muito bem no kart, fui campeão brasileiro. E aí eu já sabia que era aquilo que eu queria para minha vida mesmo, e foi só seguir os passos naturais aí do automobilismo e com muita dedicação, né, lógico, até chegar à Fórmula 1. Aí muita gente fala, o piloto hoje tem que começar no kart. E apesar do Felipe Massa agora ser o mandatário do kart mundial, que ele foi eleito pela FIFA para trabalhar em cima disso, o kart brasileiro passou por tempos ruins. Como que você, como piloto conhecido, renomado, vê o nosso kart do Brasil? Como que você vê essa base do automobilismo que por muito tempo está sendo deixada de lado? Cara, o kart no Brasil, infelizmente, ele é diretamente afetado pelo câmbio do dólar, né? Muitas peças são fabricadas no Brasil, mas muitas ainda vêm de fora do Brasil, né? E motores são feitos fora do Brasil. Eu acredito que 70% dos karts são feitos no Brasil, né? Mas quando realmente tem um câmbio muito alto do dólar, as coisas acabam encarecendo bastante aqui, né? E o kart, naturalmente, já é um esporte muito caro, né? Então, se você tem um valor aí que pode mudar em questão de semana ou meses, realmente é quando os pais começam a tirar o pé e falar, não, opa, Fórmula 1 é uma coisa muito distante para o brasileiro, e então vou tirar meu filho disso aqui, que eu preciso economizar também, né? Então é basicamente assim que funciona, né? Saindo do kart, aí você passou por outras categorias, AutoGP, mas quando a Fórmula 1 bateu na porta do Pisonia e falou, eu cheguei, primeiro você falou que não pensava, mas finalmente a categoria mãe do automobilismo chegou. Como é que foi esse caminho? O que você pode destacar? Falar, olha, isso daqui eu vou levar pro resto da minha vida. Cara, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Eu quando fui correr na Inglaterra, já fui campeão no meu primeiro ano, ganhei vários títulos nas categorias de base, e realmente o que me deu, assim, deu um salto maior na minha carreira foi quando eu fui campeão britânico de Fórmula 3, que aí foi quando os contatos com as equipes de Fórmula 1 começaram a aparecer e as portas começaram a se abrir mesmo. A Inglaterra, um berço do automobilismo, não só europeu, mas mundial. Na sua opinião, hoje, para um piloto chegar na Fórmula 1, ele tem que estar nesse circo, ele tem que chegar na Inglaterra, tem que chegar no Reino Unido? Eu acho que é o caminho natural, né? Nem todos os pilotos passam pelo automobilismo inglês, mas a grande maioria sim, né? Primeiro que a grande parte das equipes de Fórmula 1 estão baseadas na Inglaterra, então é natural que os ingleses acompanhem mais o automobilismo local, né? E sem contar que a Inglaterra sempre teve uma tradição muito grande no automobilismo, né? Então sempre foi muito forte, né? Todos os campeonatos ingleses são fortíssimos, né? E o que acaba valorizando muito o piloto que vence, né? Aí a gente vê um piloto na contramão, Matheus Leist, campeão na Inglaterra, mas desembarcou nos Estados Unidos, Indy Lights, agora Fórmula Indy.
Significa que a Fórmula 1 hoje já não é a menina dos olhos dos pilotos? O piloto ele quer correr? Não, eu acho que, eu não sei a situação dele, mas quando você chega ali num nível de Fórmula 3 para dar um passo para frente, realmente financeiramente é muito difícil se o piloto não tem patrocínio, né? Se o piloto depende da família, do pai para continuar correndo, para você sair de uma Fórmula 3 e fazer uma GP3 ou GP2, realmente o pulo financeiramente falando é muito grande, né? E a gente sabe que o automobilismo americano é mais barato, né? Se eu não me engano, no caso dele, ele corria numa equipe na Inglaterra que tinha uma equipe de Indy Lights também, se eu não me engano. Então acho que essa transição para ele já foi mais fácil, né? Talvez tenha sido, no caso, uma escolha financeira. A Indy também é um outro caminho que ele acabou escolhendo e tá lá, né? Eu acho que tudo indica que ele terá bastante sucesso, né? Como você vê a união do Matheus com o Tony Kanaan? A experiência, um dos pilotos hoje mais experientes brasileiros andando fora do país, com um dos pilotos mais jovens aí, o que ganhou o título mais recentemente. Como que você vê essa união? Bom, primeiro, o Tony é um amigo pessoal, eu sempre conheço bastante a maneira que ele trabalha e como ele lida com companheiros de equipes, né? Então acho que para o Matheus, eu acho que foi a escolha certíssima nesse momento. O Tony é o cara certo que pode ensinar muita coisa para ele, principalmente porque eu acredito que o Tony está aí talvez quase encerrando sua carreira na Fórmula Indy, né? Talvez mais 1, 2, 3 anos no máximo, não sei. E o Matheus está começando, né? Então acho que ele tem muito que aprender com o Tony e tem que aproveitar ao máximo para extrair isso aí, né? Bom, eu saí da Europa, fui parar nos Estados Unidos, agora eu vou voltar para a Fórmula 1. Fórmula 1 se tornou realidade, mas a gente sabe que tem dificuldades. Conta para mim aquele momento que você falou, não sei se é isso que eu vou querer. Teve algum momento da Fórmula 1 que você falou, meu, por que eu estou passando por isso? Não, muito pelo contrário. Cada dia que eu estava lá, eu tinha mais certeza que era aquilo que eu queria mesmo. Eu tive bons momentos, muitos momentos assim marcantes na minha carreira na Fórmula 1, alguns momentos ruins também, natural de qualquer piloto. Mas eu acho que eu estava talvez no lugar errado, no momento errado, não sei. Isso aí é uma resposta que a gente jamais vai ter. E infelizmente não fiquei o tempo e nem conquistei os objetivos que eu queria ter conquistado dentro da Fórmula 1, né? Mas em outras categorias tive muita felicidade também. E a vida continua, a carreira continua, saí da Fórmula 1 já faz mais de 10 anos e continuo correndo até hoje aí. Exatamente. E aí a gente chega hoje no automobilismo nacional, a Stock Car hoje, que é a principal categoria brasileira, que cresce cada vez mais. Quando você desembarcou na Stock Car, saindo do Fórmula, e dá uma Fórmula 1, pouco tempo depois, trabalho com o turismo, o que muda para o piloto sair de um carro de Fórmula para um carro de turismo? Como que você se adaptou a isso? São níveis de automobilismo totalmente diferentes, né? Maneiras de pilotagem totalmente diferentes. Eu, quando vim para a Stock, a categoria ainda tinha um carro antigo, né? Que era um carro mal feito, para falar um português bem claro, não era um carro de corrida, né? Na minha opinião. Então a dificuldade foi bem maior, né? Hoje a gente vê que os pilotos mais antigos, pilotos que dominavam a categoria alguns anos atrás com aquele carro antigo, com esse carro mais rápido já não tem essa facilidade, né? Como tinha antes. Então a categoria se tornou mais competitiva, né? A categoria mudou o regulamento, limitando muita coisa que as equipes podem fazer no carro, né? E isso equilibrou mais ainda. A gente vê hoje aí que a diferença de 1, 2 décimos, às vezes é 10, 15 posições no grid de largada, né? Então realmente é uma categoria bem competitiva. Saltando agora para a gente falar um pouquinho do grid da Stock Car. Você já está aqui há bastante tempo, você vê uma reformulação. Hoje a gente conta com você, com o Zonta, com o Barrichello, com a própria Bia, que tem uma experiência gigantesca. Agora o Nelsinho, que vai estar chegando também na Stock Car. E a gente vê essa garotada nova também subindo.
Como que é essa mesclagem, na sua opinião, do grid da Stock Car? Como é dividir uma curva com um experiente Barrichello e com a juventude do Salas, do Casagrande? Como que é todo esse trabalho? Cara, a gente... acho que quanto mais experiente você for, eu acho que melhor para esse tipo de categoria, tipo de carro que você está ali em contato com outro piloto praticamente a corrida inteira, é um carro que permite isso, esse contato lateral, frontal, traseiro, enfim. E às vezes quando a gente acaba pegando alguns pilotos com pouca experiência, é onde o problema acaba acontecendo durante a corrida, né? Então, para a gente que tem um pouco mais de experiência, às vezes é preocupante você correr com pilotos que são poucos, né? Pouquíssimos que hoje tem na categoria, mas correr com pilotos com pouca experiência, que às vezes nunca andaram no nível de categoria como esse, mas são bem-vindos também. A gente tem que, acho que a categoria tem que dar oportunidade para jovens pilotos, e que todo mundo tem a sua chance de crescer, né, dentro da categoria. Maravilha. A gente está chegando ao final. Um traçado que o Pisonia ama pilotar? Qualquer um. Cara, eu gosto de vários traçados. Assim, eu não tenho... no Brasil, acho que eu não tenho um específico. Acho que o traçado bom é aquele quando o carro tá bom, né? É o mais prazeroso, né? Às vezes você pega uma pista que você gosta muito, mas o carro tá horrível e a pista acaba se tornando chatíssima, né? Então, assim, acho que na Europa eu gosto muito de Spa. É uma pista que tenho certeza que a grande maioria dos pilotos gostam bastante também. Um traçado que você fala, esse daqui eu não tive sorte nenhuma. Um que você fala, foi todas as vezes, nenhuma vez você conseguiu se encontrar? Não lembro. Sinceramente não lembro. Não sou muito de marcar datas negativas, né? Eu prefiro lembrar das coisas boas. Tá certo. Uma vitória na sua carreira que você considera mais suada? Olha, graças a Deus tive bastante, viu? Mas são muitos anos de carreira também, né? Nossa, a primeira que veio, você fala assim, essa... Ah, é difícil, cara. Eu tô correndo há quase 30 anos, já é difícil ter uma vitória assim que eu falo, pô, essa aqui foi a mais difícil. Eu acho que toda tem o seu valor. Acho que não tem, eu não costumo falar essa corrida aqui vale mais do que a outra, ou essa vitória aqui vale mais do que a outra, ou esse campeonato aqui foi mais importante do que o outro. Acho que cada um teve sua importância dentro da minha carreira. Por que do numeral 1? Bom, no numeral 1 eu quando corri na Inglaterra de Fórmula 3, eu usei o número 1. O número que eu usava sempre foi o número 3, desde a época do kart. Na maioria das categorias de base que eu passei, eu também usei o número 3. Só que quando eu cheguei aqui na Stock, o número 3 ele já era usado por outro piloto, né? E aqui, como você sabe, cada piloto tem que escolher um número e esse número praticamente se torna vitalício para o piloto, né? Enquanto ele estiver na categoria. E eu escolhi um porque é um número que eu já tinha usado antes e fui campeão em inglês de Fórmula 3 com esse número, só isso. Um ídolo? Acho que Senna. Senna foi quando eu comecei a correr, quando eu comecei a acompanhar automobilismo, o Senna estava no auge da carreira, então é natural que seja ele. Família, eu vou voltar no assunto do seu pai. Lutou, relutou, depois que você se tornou esse espetacular piloto que você é, multicampeão. O que teu pai falou pra você? Meu pai sempre foi muito pé no chão, né? A gente nunca foi de comemorar muito vitórias e campeonato, né? A gente pensa sempre no dia seguinte, na semana seguinte e no próximo passo, né? Então meu pai sempre foi muito pé no chão, não foi de comemorar muito. É um pai que sempre me apoiou bastante, sempre me incentivou bastante desde o começo da minha carreira. Você é oriundo de um estado onde o automobilismo não é a principal prática, você é do Amazonas. E nós temos um piloto da sua região, Gabriel Silva, disputa a Fórmula V, pode até ser campeão paulista agora nesse mês de dezembro aqui. Como você vê o surgimento desse rapaz da mesma região que você? Acho que a gente sempre teve o Amazonas sempre vai ter uma dificuldade muito grande. Pela falta de incentivo, falta de estrutura. A gente em Manaus não tem um
kartódromo, quando eu comecei a correr, era um circuito improvisado na rua. O kartódromo em Manaus ele foi construído em 1997, se eu não me engano, quando não corria de kart mais. Ou seja, eu não tive benefício nenhum, né, desse lado. E o Gabriel hoje eu acho que sofre com a mesma coisa que eu sofri muito tempo atrás, né? Então qualquer piloto que saia de lá e conquiste alguma coisa fora de Manaus, acho que tem um mérito muito grande pelo esforço e sacrifício que a gente tem, né, de correr atrás dos nossos sonhos aí com uma dificuldade maior. Futuro, para a gente fechar. 2018 já fechado com a equipe, segue na Stock Car, mas o que o Pisoni ainda almeja para o futuro dele no automobilismo e profissionalmente? Bom, eu continuo na Stock, desde que eu decidi voltar para o Brasil, meu plano sempre foi continuar na Stock vários anos. E o plano por enquanto é esse, continuar na Stock. Se surgir alguma oportunidade de fazer alguma coisa fora do Brasil, farei com o maior prazer, mas a prioridade é aqui mesmo. Tá certo, então. Deixa suas redes sociais, quem quiser acompanhar, Instagram, Facebook, quem quiser acompanhar o trabalho do Antônio Pisoni, por favor. Beleza. Hoje em dia eu uso mais Instagram, que é Antônio Pisoni, é tudo junto. E conto com o apoio de vocês aí. Valeu. Isso aí. Agradecer ao Antônio Pisoni, mais um Papo de Paddock aqui, Portal High Speed Brasil.